Maravilha, hein? Primeiro a gente agradece demais a sua companhia, a sua audiência, né? Pelo canal 24 da ITV. Hoje a gente desenvolve aqui um painel social, mas que tem tudo assim a ver com o painel saúde, com o painel educação, com o painel responsabilidade social. Porque a gente vai falar aqui de qualidade de vida. E hoje, para se falar em qualidade de vida, no mínimo você precisa de pessoas capacitadas e, mais do que isso, comprometidas. Olha, Centro de Convivência para Idosos, nossa querida Cici está aqui conosco. Ela vai explicar dessa ideia que não tem muito tempo, a rigor, um ano e meio, mais ou menos. Isso a gente vai falar durante toda a nossa programação aqui. Mas, acima de tudo, é mostrar esta condição que é dada, principalmente para essas pessoas já com uma certa bagagem, com uma certa experiência. E nós vamos chegar nessa fase também, viu, Cici? Então, veja lá o que você vai falar. Que bom tê-la comigo aqui. Tá tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Qual é o conceito de vocês aqui? O que tem de diferente aqui, Cici? Então, Alexandre, é assim, nosso centro de convivência, ele é especializado para poder melhorar a autoestima das pessoas da terceira idade, né? Então, além de melhorar essa autoestima, a gente trabalha bastante também com o lado assim, da saúde deles, né? A importância de ter essa preocupação com a saúde deles. Então, nós temos assim, várias atividades, né? Que nem agora mesmo vai começar a aula de educação física, que é muito importante para eles, né? Porque a gente sabe que melhora muito essa parte da saúde, principalmente o lado da depressão, que é muito comum nos idosos. Que bacana. Sobre essa aula de educação física, a gente vai falar muito ainda a respeito disso. Vamos acompanhar de perto mais essa atividade, entre outras que vocês desenvolvem. Mas, Cícero, a minha colocação é a seguinte: em que condições esses seus hóspedes chegam aqui? Uma situação muito diferente da outra, e aí vocês vão se adaptando para ver de que maneira vocês corresponde à expectativa deles e principalmente dos familiares? Com certeza, Alexandre. Nós trabalhamos assim, apesar de eles estarem todos juntos com a gente colocar uma atividade assim, digamos assim, global, né? Mas a gente também trabalha a individualidade de cada um. Então, alguns têm uma dificuldade maior na parte motora, né, principalmente para caminhar, né, outros têm outras dificuldades. Então, a gente vai avaliar, a gente vai avaliando e automaticamente a gente vai trabalhando em cima dessa individualidade. E respeitando o limite deles, obviamente. Um outro detalhe aqui, Cici, e eu percebi isso, nós temos essas imagens, obviamente. Você contemplou aqui natureza, espaço físico, alguns aspectos, um cenário muito próprio para eles, muito especial para eles. Eles entendem isso? Isso está muito bem definido na cabeça deles ou não? Sim, sim. Isso daí foi justamente assim. A proposta era essa, né? Era essa. Então nós procuramos, eu, o Sérgio, procuramos assim conhecer mais esse mundo deles, né? Principalmente o passado, né? Então a gente sabe que a maioria deles sempre viveu nesse meio da natureza. Então, em contato com a natureza, então as próprias músicas que a gente usa, né, para as atividades, tudo é voltado para a idade deles. Deixa eu retomar essa conversa aqui, agradecendo demais a sua companhia. Márcia Niterói está aqui com a gente. Márcia Niterói Ribeiro, para o Tony ficar bravo com a gente aqui. Nossa querida Cici continua aqui conosco. Tem um monte de pergunta para te fazer, viu, Cici? Mas eu quero começar com a Márcia pelo seguinte, Márcia. Como é que surge esse centro de convivência aqui para o idoso? Como é que você tomou conhecimento disso? E de repente trouxe a mãezinha para cá, né? Como é que funciona isso? Isso. A minha preocupação na época era que, como eu cuido da minha mãe em casa, cuidava do meu pai, eu percebi que ela ficava muito ociosa, deprimida em casa. Então eu achava que tendo ela estando em casa com o cuidador, ela estaria protegida, eu não teria aquela sensação que se eu levasse ela para algum lugar, aquela sensação de que eu estaria deixando ela, abandonando ela, como se tivesse querendo ficar livre dela. No começo você ficou algum tempo aqui ou não? Não. A pesquisa que a minha filha fez em relação, inclusive, foi no Face, porque nós vendo essa parte da necessidade dela ter uma atividade, porque o idoso precisa ter uma atividade para assim motivar
todos os sentidos dele, tanto a parte psicológica, a parte física, e ele se sentir que ele ainda é útil, que ele não está no final da vida. Então essa preocupação que eu comecei a ver com a minha mãe, e a minha filha pesquisou e achou no Face. Como é que é o nome da mamãe? A minha mãe se chama Terezinha. E a Terezinha está há quanto tempo aqui, Márcia? Só para a gente ter uma noção. Ela já vai fazer quase 2 meses que ela está aqui. Quase Aí 2 que meses. tá. E o que ela diz para você? Eu percebi uma grande transformação na minha mãe, no sentido de que ela está mais assim, mais alegre, ela não está tão deprimida. Autoestima, então? A autoestima, sim. E ela começou a desenvolver mais, inclusive, o trabalho que eles têm aqui na parte de música terapia. Eu percebi que isso daí ajudou não só na levar, né, a parte dela emocional, como também a parte neurológica no falar. Que ela tinha uma... Já está pensando até em gravar um CD, será que é isso? Sim. Tô brincando. E a gente acabou descobrindo, inclusive, assim, vendo aqui, né? E por falar pelos colegas dela daqui e também pelos funcionários, tudo que falam que ela, assim, ela é que mais anima, uma das que mais anima, conversa, brinca. E isso é muito importante para o idoso. Então, você teve aqui, foi quem puxar, eu já senti tudo aqui. Né? Ceci, tudo isso que a nossa querida Márcia está colocando vai de encontro à proposta de vocês. Que bom que seja assim, não? Com certeza, né, Alexandre? O retorno da família é muito importante para a gente, porque é através deles que a gente consegue saber se está sendo feito, né, a nossa proposta está realmente sendo executada, né? E eu fiquei devendo aqui uma explicação, porque eu falei Centro de Convivência para Idosos e não falei Recanto do Vô Oswaldo. Vamos explicar isso ou não? Como é que surgiu a ideia? Então, o nome Oswaldo é do senhor Oswaldo, né? Então, ele que é o dono daqui do nosso espaço, né? E ele é vivo, então, por ser esse local muito bonito, nós resolvemos homenageá-lo. Então, nós colocamos Recanto do Vô Oswaldo. Professor Eric está aqui comigo, professor de Educação Física, nós temos inúmeros nesse mundão aí, nesse país. Agora, aos poucos, as especialidades vão chegando, não é, professor? E as capacidades também vão chegando. Queria que você falasse a respeito disso, como é? Você está numa situação diferenciada. Sim. É diferente, por exemplo, aquele professor que vai para uma escola estadual e trabalha uma aula. Aquele que vai para uma academia, aquele que trabalha no time de futebol. De repente você tem meninos aqui que já passaram dos 60 com os seus limites e vocês têm que ter todo um respeito e uma maneira toda especial de lidar. Podemos falar disso para as pessoas que nos acompanham nesse momento ou não? Então, bom dia. É uma situação muito agradável passar umas manhãs de uma troca de conhecimento, na verdade, né? Eu venho oferecer uma atividade física aí, uma interação, uma qualidade de vida, proporcionar um pouco de saúde, momentos deles relaxarem, poder estar se exercitando. E eu mais aprendo, na verdade, quem é o aluno aqui sou eu, né? Como é que eles respondem a isso? Você chega com uma proposta, aí daqui a pouco, em função da manifestação, do procedimento, você vai meio que se adaptando, né? Sim, e eles entendem isso tudo, não? Cada um com a sua limitação, né? E você respeitando isso. Sim, cada um com a sua limitação. A gente tenta promover e oferecer algumas atividades para fortalecimento muscular, força nos membros inferiores, superiores. São exercícios funcionais, né? O que você busca lá na frente, é isso? Na verdade, eu ofereço alguma interação para eles se mexerem, saída da ociosidade, ter aquele momento de convivência com troca de energia. E eu também trabalho com crianças. Então, já aconteceu uma oportunidade de trazer as crianças para cá. E foi uma experiência maravilhosa, né? Porque os senhores têm os cabelos brancos da experiência e as crianças a vitalidade, a energia, né? Qual é o feedback que você tem? Quando você vai para casa, por exemplo, satisfeito, obviamente, por mais uma atividade desenvolvida, mas o que você leva desses hóspedes? Para mim é um enriquecimento muito grande como pessoa, entendeu? Porque, na verdade, a gente planta e colhe, né? Eu espero chegar nessa idade com a vitalidade que eles têm, com a experiência, com a sabedoria que eles têm. Então, para mim é muito gratificante fazer parte do time aqui, da equipe. E eu estou aí aberto a
promover alguma qualidade de vida para acatando as sugestões, né? E é sempre pensando em evoluir como pessoa, como profissional, né? Olá, meu nome é Alice de Souza Machado, tenho 22 anos e sou musicista. Eu faço faculdade na Uniso e também conservatório aqui na Fundec, em Sorocaba. E o trabalho que eu realizo aqui no Recanto do Osvaldo é juntamente voltado com os profissionais da saúde. Eu tive a oportunidade em 2013 em fazer um curso voltado para a área da saúde, relacionado à música e o olhar para o indivíduo mesmo através da música. E aí, através disso, a gente tem feito um trabalho de humanização nos locais para onde a gente passa, sendo eles instituições de saúde, casas de repouso e também aqui na creche do Recanto do Osvaldo. Eu recebi o convite em trabalhar aqui, em poder ajudar os senhores aqui, os hóspedes da casa, para trabalhar um pouquinho de música. A gente tem visto nesse pouco tempo quanto tem sido desenvolvido o resgate mesmo musical das pessoas, o resgate da memória. Muitas vezes a gente pode pensar que um idoso que tem Alzheimer pode não lembrar, mas a memória musical ela é a última a ser afetada e por isso a gente consegue resgatar muita coisa através da música. Então, às vezes eu chego aqui e vou cantar uma música dos anos 50, eles logo se lembram, logo já cantam junto comigo e é esse ambiente de elo mesmo que a gente tem tentado formar e tem formado aqui. Outro aspecto também que nós temos trabalhado aqui no Recanto é a parte de percepção rítmica, através de pequenos instrumentos com os quais a gente pode encontrar no nosso dia a dia, copos, sacolas plásticas, e que pode desenvolver esse momento de interação também e de percepção rítmica. Meu nome é Joyce, sou fisioterapeuta, trabalho com reabilitação em idosos e também trabalho com pilates. Aqui nós trabalhamos com prevenção de quedas, então nós trabalhamos com fortalecimento, trabalhamos com alongamento, sem contar que a gente também trabalha transportando o idoso para um espaço uno, na verdade, que nós desenvolvemos lá o trabalho com pilates, que ajuda também na parte de alongamento, fortalecimento, fora a parte de equilíbrio e coordenação motora. O nosso trabalho, na verdade, é de ajudar os idosos a ter mais segurança, tanto nas clínicas, tanto em casa, para ter uma qualidade de vida melhor e para tentar voltar à sua vida diária, né? Às suas atividades diárias.
algum momento seu carro vai precisar de um centro automotivo. Então está na hora de decidir. Escolha Sorocap, uma marca consagrada, os melhores produtos e serviços e tudo que seu carro precisa para rodar bem e seguro. Votorantim agora tem uma escolha inteligente para toda a sua família. Sorocap Centro Automotivo. Venha nos visitar de segunda a sexta das 8 às 6 da tarde e aos sábados até o meio-dia. Balanceamentos e alinhamentos computadorizados, troca de pneus, baterias, limpeza de bicos, troca de óleo e muito mais. Toda essa qualidade não custa mais. A Sorocap Centro Automotivo espera por você em Votorantim, Avenida São João, 1021. Telefone 3023-2277. Olha que bacana, a gente retorna então, né, para a sequência aqui da nossa programação. Há instantes atrás falávamos muito a respeito do Recanto Vô Osvaldo aqui na cidade de Sorocaba, que tem todo o seu diferencial em estilo creche. Claro que a gente vai falar ainda mais a respeito disso dentro dessa própria programação. Só estou abrindo aí um espaço para a gente poder conversar com a doutora Daniele. Tem muita coisa importante para abordarmos com a doutora Daniele. Não sei se o tempo vai ser o suficiente aqui, mas já fica a promessa, particularmente para você, assinante da NET, para você que nos acompanha através aí do canal 24, prometo, a gente vem numa outra oportunidade, vamos fazer uma matéria mais ampla, um programa específico, falando desta área que ela está desenvolvendo, pós-graduação, vamos chamar assim de uma especialidade, principalmente na medicina esportiva, envolvendo principalmente as pessoas também na terceira idade, também o esporte enquanto inclusão, o esporte, enfim, enquanto rendimento. Olha, pauta que não falta aqui, né? Então, Daniele, que bacana a gente poder falar a respeito disso. Por que eu estou fazendo esse elo, né? Esse link aí, principalmente com o Recanto lá do Vô Osvaldo? Porque a gente viu lá, primeiro, muito respeito para com o idoso. Acho que isso é fundamental, tá? Agora, não basta só respeito. Eu acho que tem toda uma técnica, tem toda uma capacitação. Nessa pós que você está fazendo, e a pergunta já é de imediata, em algum momento nessas matérias todas que você desenvolve, em algum momento contempla lá, principalmente esse pessoalzinho já nessa idade mais avançada aí ou não? Que bom tê-la com a gente aqui, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sim, o esporte, ele é para todos, né? Não só como esporte de alto rendimento, mas o desporte, que qualquer pessoa pode ser um desportista, não necessariamente um atleta, né? Desde que os limites dessas pessoas também sejam respeitados, é isso? Exatamente, esse é o diferencial do atleta e do desportista. O desportista é aquela pessoa que quer apenas deixar de ser sedentário. E isso pode variar segundo as limitações de cada um. Aí que eu quero lhe fazer a seguinte colocação. Quando a gente fala, e é muito comum usarmos esse termo aqui, né? Respeitar os limites dessa pessoa com uma idade um pouco mais avançada. Esse respeitar é o quê? É exigir menos, é entender que esse ou aquele exercício não pode ser feito, respeitar, inclusive, a manifestação deste, vamos chamar de paciente ali no momento do exercício. Quer dizer, em que momento você percebe que tem que dar uma maneirada com ele? Na verdade, a gente primeiro vai conhecer, né, o paciente, conhecer todo o histórico de comorbidades, se já teve alguma doença, por exemplo, algum problema cardíaco ou um AVC. São doenças que possam causar alguma limitação nele. É como se ele tivesse atestado para fazer determinados exercícios, é isso? Isso. E nisso, tanto o médico, de repente um cardiologista, um ortopedista ou mesmo um médico do esporte, associado a uma equipe multidisciplinar de um educador físico. Existe hoje em dia a especialidade também de educador físico para idoso, um fisioterapeuta, tudo isso associado vai propiciar uma melhora do desempenho e da funcionalidade do exercício para o idoso, que na verdade para o idoso o objetivo do exercício é esse, a funcionalidade, manter ele para suas atividades diárias cada dia mais com qualidade, digamos assim. Com qualidade, cada dia mais seguro. Perfeito.
confiante naquilo que está fazendo, né? Acho que isso é fundamental. Uma coisa é quando esse paciente, eu estou falando paciente o tempo todo aqui, não sei se o termo está correto aqui, mas uma coisa é quando esse paciente chega com um alto nível de sedentarismo. E uma outra situação é quando aquele paciente já tem o hábito do exercício, dessa prática, e aí ele é quem cobra o profissional que está ali do lado. Quer dizer, aí é administrável isso tudo, não? Sim, pela própria equipe multidisciplinar, né? No caso, de repente, um idoso com um pouco mais de comorbidade, com um pouco mais de dificuldade, de repente seja o foco seja maior, seja com um fisioterapeuta, uns exercícios inicialmente de fortalecimento, antes de inserir ele propriamente na educação física. A educação física também tem a sua parte nesse momento, mas isso é bem variável e cada dia mais a medicina de forma geral, mas a gente focou muito isso na medicina do esporte, de ela ser individualizada. Não só no exercício, na reabilitação do idoso, mas também na alimentação. Porque a gente sabe que com a idade existe uma perda muscular, né? Uma perda de massa muscular. Então, o objetivo também da atividade física no idoso é retardar essa perda, diminuir essa perda que também a longo prazo leva às consequências, a maiores limitações. Eu estou sentindo nessa sua fala que é como se para cada paciente tivéssemos um planejamento específico, de acordo com a realidade dele. Exatamente. É mais ou menos por aí. Exatamente. Bom, lá se vão 6 anos, e aí a doutora Danelli sai enquanto uma clínica geral, é bem assim que a gente comenta. Depois tem residência, tem pós, enfim, é aí que vem as tais especialidades. Na sua, particularmente, em função dessa pós aí, que tem tudo a ver com exercício desportivo, enfim, lá na frente, é para se encaixar num segmento específico, fica no aguardo do acolhimento desse mercado, né? Onde é que você vai desenvolver as suas atividades, ou por enquanto não tem essa preocupação? É só servir o outro mesmo? Na verdade, a especialidade ela tem um grande leque de opções, né? Então, e o mercado está receptível a isso, né? Ainda mais que a gente teve as Olimpíadas aqui no Brasil, isso tudo, então está sendo um pouco mais valorizado. O atleta no Brasil está sendo, aos poucos, gradativamente um pouco mais valorizado. Eles estão observando a necessidade de um especialista para acompanhar essa sociedade de atletas. E a população brasileira, justamente por estar procurando uma melhor qualidade de vida, devido às diversas alterações que a gente já teve com o tempo aí de aumento de doenças cardiovasculares, aumento da obesidade. Então, a população em si tem procurado uma melhor qualidade de vida. E isso, consequentemente, aumenta também o mercado, a procura pelo médico especialista no esporte, justamente por essa individualização que a gente já conversou. E tem que ser assim, ainda bem que nós temos aí esses cursos todos contemplando as mais diversas especialidades. Doutora Danelli, há instantes atrás a gente falava dessa equipe multidisciplinar, não é? Nós podemos citar aqui quais seriam as especialidades que se agregam nesse contexto? O nutricionista não pode faltar. Não. Físio talvez também não possa faltar. Um gerontólogo, um geriatra também não pode faltar. Enfim, é isso mesmo? Essa equipe multidisciplinar cada vez vai aumentando mais? Com certeza. E assim, pela própria individualização. Então, aquele indivíduo, de repente, ele não precisa apenas de uma equipe focada no esporte, como um médico do esporte, como um educador físico, um nutricionista e um fisioterapeuta. Mas, às vezes, ele tem alguma alteração, algum problema de saúde, que, de repente, a gente precise de outras especialidades também. Então, sempre tem espaço para outras especialidades. Bacana. O foco agora é desenvolver essa pós. Quanto tempo de pós? São 2 anos. São 2 anos. Falta mais um ano? Está nesse primeiro ano? Como é? Isso, falta mais um ano. Falta mais um ano. Agora, lá na frente, e aí fazendo, obviamente, uma projeção, tem, enquanto ideia, se encaixar num determinado segmento? Ou, como diz o outro, né? O futuro a Deus pertence? Na verdade, desde que eu comecei a exercer a medicina, eu me encaixei de uma forma inesperada em alguns grupos, que seria esse grupo
de idosos, né? Então, no meu trabalho, eu trabalho muito com idoso e foi extremamente por acaso, aconteceu sem eu esperar, então, e eu me apaixonei pelos idosos, inclusive trabalho num centro de convivência de idoso como o Recanto Vô Osvaldo. Tenho uma experiência, eu sei o quão importante isso é para o idoso e a atividade física inserida nesses projetos, né, para o idoso. E eu também, paralelamente, faço um acompanhamento de desportistas e esportistas, tanto na ACM, né, a gente faz um atendimento de liberação para atividade física. ACM de Sorocaba. ACM de Sorocaba. E eu faço acompanhamento de tanto desportistas quanto atletas do kickbox aqui em Sorocaba. E é bacana mesclar, né, nos mais diversos segmentos, né, porque hoje quando a gente fala em qualidade de vida, você tem que contemplar, na verdade, todos os segmentos da sociedade, né. Então você falou aí de alto rendimento, pelo que eu entendi, né, quando você fala kickbox, por exemplo, é alto rendimento, é competição pura. E você falou de qualidade de vida. Então, ainda bem que você está nessas duas linhas aí, né? Isso, a medicina do esporte me dá essa opção de trabalhar com esses públicos diferentes, né? E tanto como desportista, seja ele idoso, seja ele, né, um praticante apenas querendo sair do sedentarismo, mas como atleta de alto rendimento. Aqui em Sorocaba, eu acompanho o atleta Felipe Micheletti e o atleta Bruno Brasil, que já foram para o Mundial de Kickbox representar o Brasil, né? O Felipe já foi campeão mundial. Bem de saúde, Felipe, né? Convenhamos, né? Então, e eu, assim, tenho a honra de estar fazendo um acompanhamento desses atletas dentro, né, do possível e de toda a equipe que conforme for, mesmo os desportistas do kickbox, que não necessariamente são aqueles atletas de alto rendimento, também necessitam do acompanhamento. Que maravilha, já que você citou Felipe, a gente dá um abraço todo especial e agradece, né, a maneira como ele representa tão bem a cidade de Sorocaba. Enfim, toda competição que ele entra extremamente focado e para isso precisa ter um preparo físico de nível elevadíssimo. E ele é um cara que está muito ligado nisso e ainda bem que ele tem profissionais capacitados, né, que fazem ali o acompanhamento. Fazer uma outra colocação aqui para você, Daniele. Vez ou outra você puxa a vozinha Terezinha no canto, né, e conversa com ela o seguinte: olha, vó, na sua época, 50, 60, já era velhinho, já não se esperava muita coisa. Hoje é diferente, 50, 60 talvez até já esteja na melhor idade, ou na terceira, como queira a nomenclatura aí, mas com expectativa de vida de se chegar a 80, 90 e quem sabe até 100. Só que a pergunta é direta para você. A partir de que momento a preocupação de vocês, profissionais, começa a recair exatamente nessa qualidade de vida? Que está sendo feito para que eu chegue aos 70, aos 80, com menos limites, dando, quem sabe, menos trabalho para os outros? Na verdade, essa preocupação com a qualidade de vida, com a qualidade do envelhecimento e com a longevidade, já começa na infância. Então, assim, aquela pessoa que tem uma qualidade alimentar, já realiza atividade física na infância, dificilmente ela vai ter comorbidades, vai evoluir, por exemplo, como obesidade, né? Então, tem também os fatores genéticos, a predisposição a algumas doenças, mas a gente fazendo essa prevenção desde a infância, consequentemente, certamente vai ter uma qualidade de vida maior no envelhecimento, na terceira idade. Perfeito. Se eu tiver essa preocupação na infância, terei menos consequências lá na frente. É mais ou menos por aí. Isso. A partir da infância, né? A gente tem que a vida inteira estar preocupada com a nossa qualidade de vida, a nossa a qualidade dos nossos alimentos, a qualidade do nosso relacionamento pessoal, no sentido assim de trabalho, evitar estresse, ter uma qualidade emocional, psicológica, não só física. Olha, então já entrou mais um aí nessa equipe multidisciplinar, que é o psicólogo, estou certo? Com certeza. Existe também a especialidade de psicologia e psiquiatra. A área específica. Esportista.
Que bacana. Esse profissional hoje está capacitado para fazer esse acompanhamento? Porque tem muita gente que diz o seguinte, por que hoje gasta-se muito com a saúde? Na verdade, não é com a saúde, está gastando com a doença, porque não fez um trabalho de prevenção lá atrás. E aí a gente cobra, então, de vocês profissionais, uma especialidade que venha desde o berço, né? Tudo bem? As faculdades estão aí colocando isso à disposição de vocês enquanto conhecimento. E aí eu cito o seguinte, o conhecimento teórico, mas acima de tudo o conhecimento prático também. Tá bacana isso? Está no mesmo nível ou não? Eu acredito que sim. Na verdade, algumas especialidades como essas que eu citei, tem poucos profissionais na área. Então, por isso que ainda é pouco divulgado, tem poucos profissionais, porque assim, conforme a gente vai observando as necessidades na sociedade, vai aparecendo o especialista dentro dessas necessidades. Então, o próprio, por exemplo, psiquiatra do esporte era uma especialidade que nunca foi nunca teve prioridade, nunca foi priorizada dentro do esporte. Mas aí por desconhecimento mesmo, né? Por desconhecimento, e conforme a exigência, foi notando a necessidade dentro desse público, afinal eles têm uma tensão muito grande, uma cobrança muito grande deles próprios, dos treinadores, da torcida. Então, eles precisam estar também psicologicamente preparados para isso. Aí que está, doutora Daniela, quem é que está apto, quem é que está suficientemente preparado para pensar isso, para saber que, olha, o seu caso, além do que eu estou desenvolvendo aqui, estou me colocando na condição de um professor aqui, né? Você precisa também de um acompanhamento de um nutrólogo, de um psicólogo, de um físio, de um psiquiatra. Quem é que está fazendo essa avaliação? É um outro desafio, não é não? Sim. Na verdade, dentro do esporte, quem faz isso é o médico do esporte. É como se ele fosse o especialista, então. Isso. Como se ele fosse o clínico geral do atleta. Haja capacidade, então, hein, para... Né, isso. Né? Mas, assim, alguns sinais podem ser observados tanto pelo treinador quanto as pessoas que estão mais próximas do atleta, né? Que bom que seja assim. Bom, a gente está caminhando para o final aqui da nossa entrevista, já vou te fazer uma outra colocação aqui. Uma parte, vocês, profissionais, dedicados, capacitados, enfim. Do outro lado, esse paciente atento, valorizando ali as suas dificuldades e a importância de se fazer um tratamento, também muito focado naquilo. Isso é avaliar e respeitar a patologia, como a gente diz, né? Mas, por outro lado... Existe, além dos medicamentos, particularmente na sua área, os aparelhos, esses instrumentos que também precisam de um acompanhamento por parte desse profissional. Nesse aspecto, a gente está bem resolvido, o país está dando essa condição, as clínicas, as academias estão de acordo com as necessidades ou ainda precisamos caminhar um pouco mais? É bastante variável, né? A gente tem academias, clínicas muito bem preparadas, com aparelhos excelentes, novos, tudo, mas também a gente vê por aí, em muitos lugares, alguns aparelhos mal cuidados, né? Com pouca manutenção. Exatamente. Então, é variado, não tem como a gente generalizar. Perfeito. Fechando aqui, que orientação fica aqui? Podemos deixar? Não, você vai deixar, porque você que é capacitada, né, nessa área aí. E aí a mensagem seria direta para esse jovem que às vezes abusa um pouco, por conta da ansiedade, da falta de experiência, enfim, ou já para essa pessoa com uma certa idade que está meio sedentária, não sabe da necessidade de alguns exercícios, prestando serviço aqui. O que a gente deixa para essas pessoas? Bom, então, para todos, a minha mensagem é: não pare. O segredo de viver muito, de ter uma vida com uma qualidade de vida maior, é não parar. Passa pelo exercício físico, então, pelo movimento. Movimento. Então, não só físico, mas não parar a mente, não parar a parte intelectual. Então, a gente vê isso no idoso. O idoso declina, as doenças do idoso progridem quando ele para. Então, quando
quanto mais a gente retardar essa parada, tanto do movimento, quanto das funções neurológicas, a longevidade será mais garantida, a qualidade de vida será com certeza melhor. Então, isso é uma frase curta e direta, não pare. Isso é a frase que eu dou para os meus idosos. Eu deixei até, quando eu era mais nova, deixei até coladinho na geladeira da avó, não parem. Em algum momento, seu carro vai precisar de um centro automotivo. Então está na hora de decidir. Escolha Sorocap, uma marca consagrada. Os melhores produtos e serviços. E tudo que seu carro precisa para rodar bem e seguro. Votorantim agora tem uma escolha inteligente para toda a sua família. Sorocap Centro Automotivo. Venha nos visitar. De segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. E aos sábados até o meio-dia. Balanceamentos e alinhamentos computadorizados. Troca de pneus, baterias, limpeza de bicos, troca de óleo e muito mais. Toda essa qualidade não custa mais. A Sorocap Centro Automotivo espera por você em Votorantim, Avenida São João, 1021. Telefone 3023-2277. Que você escolheu? Essa? Aí, então toca e funciona. Aí, até que enfim, né? Uma boa. Dona Maria, eu tô com uma inveja da senhora, viu? Porque olha, 79 anos, se eu chegar nos 70 com essa saúde, eu já vou agradecer a Deus o tempo todo, viu? Bem, graças a Deus, está muito bom. Qual é o nome completo, Dona Maria? Maria Aparecida Alves Borges. Maria Aparecida Alves Borges. Seu Borges se foi há pouco tempo, né, Dona Maria? Faz uns 3 anos. 3 anos? 3 anos, mais ou menos. Poxa vida, né? Como é que a senhora tomou conhecimento aqui desse recanto, Dona Maria? Esse recanto aqui foi minha filha que encontrou, acho que ela passando por aqui. Eu acho que ela se encantou, não sei, até hoje não sei como. E a senhora está há quanto tempo aqui? Desde quando que eu estou aqui? 2, 3 meses? Com uns 4 meses. Uns 4 meses? Uns 4 meses. Agora eu vi falar que a senhora gosta de tudo o que acontece aqui, mas hoje é um dia especial, porque daqui a pouco tem prática esportiva, me parece que vai ter basquete, e a senhora é a Hortência aqui do recanto, é verdade? Não? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Diz que cesta de 3 a senhora acerta todas, é verdade? Tá certo. Ô, Dona Maria, lá na infância a senhora praticou esporte ou não? Não, senhor.
Não lembra? A senhora chegou a estudar, a senhora estudou? Estudei. Tinha educação física na escola ou não? Tinha. E o que a senhora praticava? A senhora lembra? Só os joguinhos assim de queimada, assim, corda, essas coisas que... Era uma coisa da época, né? Era coisa da época que nós tínhamos. Coisas de... Como que é? Santa Rita do Passa Quatro? Santa Rita do Passa Quatro. Como é que fica? Está no mapa isso, dona Maria? No mapa, tá no mapa. Tá no mapa. Dona Maria, olha, a gente está brincando aqui, mas vamos falar de umas coisas interessantes aqui. Hoje, tem algumas pessoas que elas se recusam, não querem saber. Não vão para recanto, não vão para nenhuma dessas casas que dão essa atenção toda, esse cuidado especial. E tem aquelas situações que mesmo quando elas não querem, os filhos, até por não saberem lidar com a situação, não tem tempo, acabam levando. No caso da senhora, como é que foi? Eu vim para cá porque eu ia ficar sozinha, que a filha trabalha fora. E para não ficar sozinha em casa, ela resolveu. Tá, mas daí, como é que é o nome da filha? Reni Virgínia. Daí a Reni chegou e falou para a senhora dessa decisão, discutiu, impôs, como é que foi isso? Nada, foi até uma surpresa para mim. Porque ela me chamou e falou, vamos dar um passeio. Aí... E, né, dar um passeio, bendito passeio, viu? Lá em São Paulo era apartamento ou Casa Terra? Que a Casa Terra. Que bairro era lá, a senhora lembra? Bairro da Saúde. Bairro da Saúde tem prédio o tempo todo, asfalto o tempo todo, não tem? Não tem, mas nosso lá era terra. Tinha espaço? Tinha, tinha flores? Era 40 metros de quintal. Então a senhora chegou aqui, se sentiu em casa então? Nossa, aqui tá uma delícia, viu? Não sei nem como descrever aqui, tão gostoso que eu acho chato, eu acho desagradável quando não dá para vir. Ah, é? Quando não vem assim, sábado, domingo, eu falei, por que não tem sábado e domingo? Então de segunda a sexta a senhora fica praticamente o dia todo? Vem. Tá. Ô, dona Maria, e das coisas que acontecem aqui, tem aquela situação que a senhora acha mais atraente, mais gostosa ou não? Ou de tudo? Tudo. Eu gosto muito de artesanato, sabe? Gosto muito de artesanato, gosto de tudo. Gosta de música? Música... Diz que tem até um karaokê, um videokê, diz que a senhora canta aqui, é verdade? Canto, gosto de cantar. E vai andando, tindolelê, e vai andando, tindolala, e vai andando, tindolala. Querida Ana, eu preciso saber o que você preparou para esses menininhos de cabelo branco aí. Olha, hoje eu preparei para o Halloween. Então eu preparei uns gorros de bruxa, assim, feito com cartolina. E como eu trabalho muito com material reciclado, eu vou usar cartolina e fita de vídeo, lembra? Da fita de vídeo? Aquela fitinha preta. Ainda? Aquela fitinha preta. Eu sou desse tempo, pode continuar falando. Eu também. Então aquela fitinha preta eu vou fazer como cabelo para eles. Então é isso que eles vão fazer hoje. Como é que eles recebem esse tipo de trabalho, Ana? É fácil lidar com isso? O feedback vem quase que de imediato? É a integração, é a participação, é o sorriso, o semblante que pesa? Como é que é? Como é que você sabe, opa, tá dando certo, como é que é isso? Olha, eles gostam muito mesmo do meu trabalho. Eu acredito que sim, porque quando eu estou dando aula, eu procuro não só dar aula, eu procuro conversar com eles. Eu adoro o que faço, eu faço com amor mesmo. Eu procuro fazer com que eles voltem ao passado, lembrar da infância. E com isso eu vou conversando com eles e eles vão lembrando e pintando e colando. Maria Eduarda, a situação é a seguinte, sabe que quando a gente fala TO assim é bonito, né? Aí o outro deve estar perguntando, mas o que é TO? Então vamos começar por aí.
Quais são as atribuições de uma terapeuta ocupacional? Como é que funciona isso na prática? Bom, a terapeuta ocupacional é uma área da saúde. Aqui, em especial de Geronto, o nosso objetivo é a qualidade de vida. É promover para eles assim, a saúde, promover saúde, trabalhar a memória, estimulação cognitiva e fazer com que eles tenham mais autonomia e independência. Agora, Maria Eduarda, quando você sai com essas habilidades todas, depois é um processo de adaptação, porque da mesma forma que você faz com esses tiozinhos aí, que já passaram dos 40 há algum tempo, de repente, se você tivesse jovens, tivesse crianças, é só uma questão de adaptação, mas vocês têm habilidade para isso também? É assim que funciona, não? Isso, terapeuta ocupacional é adaptação. Isso, a nossa palavra é adaptação. A gente faz com que todas as pessoas consigam realizar todas as atividades da vida diária e nós somos as responsáveis em realizar as adaptações para que eles consigam realizar. Maria Eduarda, é o seguinte, vez ou outra você pega um tiozinho que está para baixo naquele dia, por um motivo ou outro. Aquele que está com uma certa limitação física, está meio com preguiça. A gente não sabe, né? O que passa pela cabeça das pessoas. E aí, cobra um pouco mais, respeita os limites, tenta estimular, faz com que os outros se tornem exemplo na hora. Como é que você lida com isso tudo aí? Primeiro eu busco saber, né, por que ele não está tão estimulado assim, mas assim, todas as minhas atividades eu busco bastante, assim, é uma forma dinâmica para eles. Então, todas as atividades a gente forma sempre de uma forma dinâmica para estimular. Então, assim, até no começo eles podem ficar até um pouco para baixo, com preguiça, mas sempre no final do atendimento está todo mundo muito alegre, muito feliz. Hoje, particularmente, o que está acontecendo? A gente está ensaiando uma apresentação para o final do ano. Então, a gente está trabalhando dança com eles. Então, primeiro eles estão fazendo uns alongamentos, um relaxamento, antes de a gente começar a ensaiar a dança. Então, dá para dançar com os olhos, com os braços, não precisa necessariamente estar ali, né, nos passos, né? Não, você vai ver, eles vão dançar, vão mexer tudo. Obrigado pela participação. Muito obrigada. Sérgio, eu vou perguntar para você a questão administrativa, quais são as exigências, né? Como é que surgiu a ideia e, na verdade, como é que você lida com isso no dia a dia, né? Porque uma coisa é aquela pessoa capacitada para cuidar dos hóspedes e uma outra situação é você ter uma pessoa capacitada para a questão administrativa aqui da entidade. Mas aqui, hierarquicamente, a gente dá prioridade para as mulheres. Então, você segura um pouquinho aí, tá bom? Olha, eu fui pensando de tudo isso que a gente fez até agora, o que o Recanto tem de diferencial, tá? Então, essa situação de buscar o hóspede, levar o hóspede, quando ele achar que é o momento para que isso aconteça, isso já é uma coisa fantástica, né? Uma outra situação que eu achei muito bacana aqui, você tem a opção de fazer com que esse cuidador tenha um trabalho desenvolvido aqui, mas você também tem uma preocupação que na casa desse hóspede a sequência seja a mesma, até para que ele tenha, não é, uma qualidade de vida melhor, para que ele entenda isso, né? Quer dizer, isso já foi projetado lá atrás ou você foi percebendo no dia a dia, na conversa com os hóspedes, que havia essa necessidade? Como é que é? Na realidade, Alexandre, nós, assim, no dia a dia nós começamos a perceber. Então, essa necessidade dos hóspedes, muitas vezes, de não poder estar aqui com a gente no Recanto e precisar da nossa assistência na casa, ou nossa, ou de outros cuidadores. Então, foi vendo essa necessidade que nós resolvemos estender, então, essa assistência daqui, do Recanto, para dentro da casa dos hóspedes e de outras pessoas, claro, que venha precisar. Que bacana. Eu não vou entrar na questão dos valores, mas eu fico imaginando, muitas vezes fica mais em conta, eu pensando na questão aí custo-benefício, você tem uma pessoa, um hóspede aqui no Recanto, ou familiar colocar um parente aqui no Recanto, do que propriamente ter uma cuidadora dentro de casa, apenas para ficar vigiando, ou estou errado no meu raciocínio aqui? Não, não está, Alexandre. Realmente, hoje em dia você, pelo menos aqui no Recanto, tá? É uma coisa que eu costumo sempre falar para as pessoas que vêm procurar o nosso trabalho, mostro para eles que, em relação a custo, e o benefício que traz ao hóspede e à própria família, por saber que eles estão aqui, estão sendo bem tratados, estão sendo bem assistidos, né? Então eles ficam muito mais tranquilos.
Então, em relação à qualidade de vida também que é dado para o idoso, é bem diferente dos cuidadores que você deixa em casa e que não tem esse preparo, que é esse que a gente está fazendo, né, com esses cuidadores para dar essa assistência na casa. Maravilha. Uma outra situação que eu percebi aqui, e eu fui pensando, tudo que eu imaginei sendo como diferencial. Por exemplo, da mesma forma que a gente leva um filho para uma creche, para uma escola, e quando sai e vê essa criança chorando, digamos assim, a gente sai com o coração partido, mas sabe que é importante para essa criança. Não deve ser muito diferente aqui, quando de repente eu trago aqui o meu tio, meu avô, meu pai, sei lá, e tenho que deixá-lo. Acho que o sentimento é meio que parecido aí, não é? Mas ele tem a possibilidade de ficar um tempo aqui com o hóspede, com o pai, com o familiar, não tem? Tem sim, aqui a gente deixa aberto, né? Então é assim, a pessoa vem, conhece, nós temos a aula experimental, então a pessoa escolhe o período de manhã ou de tarde, não tem custo esse tempo experimental que eles ficam aqui nessas aulas. E assim, se a família se sentir mais seguro, até mesmo achando que está confortando, e muitas vezes pode ser um conforto mesmo para o idoso, ficar acompanhá-los, né, durante o tempo que desejar, os dias, a gente deixa totalmente aberto, fica à disposição da família, né? Confiança acima de tudo. Então, Alexandre, essa questão de confiança é muito importante até a gente tocar. Nós temos hóspedes, né, aqui que já estão com a gente há um bom tempo, que a própria família fala para a gente, né? Então, a questão de confiança. E como que a gente trabalha essa questão de confiança? É até importante a gente falar. É exatamente a forma que a gente trata os hóspedes. Nós costumamos usar muito, nós da área da saúde, falar em atendimento mais humanizado. E é isso que falta, né, para todo mundo. Chamar isso de acolhimento. Acolhimento. Que acaba faltando nos dias de hoje. Bastante, é o que falta bastante, né? Meu querido Sérgio, imagino que lá atrás, quando você desenvolveu lá os seus cursos, faculdades, pós, essa coisa toda, nem passava pela cabeça que um dia você fosse administrar um recanto com esse trabalho fantástico e diferenciado aqui para idosos. Desafio para você isso tudo ou não? Lá, para quem está nos acompanhando nesse momento. Para mim é muito desafio, né? A Circe ele é da área da saúde, sempre trabalhou com pessoas. Já tem um pouco de jeito para isso, né? Minha formação é para assim, uma área mais técnica, uma área mais industrial, vamos dizer assim. Pelos fatos da vida, a gente acabou trocando de área, vamos dizer assim. Né? E de repente é exatamente isso, é uma atividade completamente diferente. Você foi se adaptando, essa convivência também com os idosos facilitou na questão administrativa. Que análise você faz hoje? Assim, muito. Assim, aqui é um aprendizado diário, né? Você vê, nossos hóspedes têm 90 anos, 80, 75. Então, eles têm muito... Aprende sempre. Eles têm muita bagagem de vida, né? Então, por exemplo, o próprio seu Mário era contador. Então, ele conta muito, conversa. Então, e esse dia a dia com eles faz que a gente aprenda muita coisa, né? E acabe usando na nossa vida, né? Que maravilha. Agora, Sérgio, tem uma questão burocrática, não é? Quando a gente fala da situação administrativa aqui. Como é que é? Até onde vai essa responsabilidade e quais são as suas atribuições aqui no dia a dia? As minhas atribuições aqui são administrar a empresa, vamos dizer assim, junto com a Circe, né, lógico, né? Dar todo apoio técnico, psicológico aqui. Eu imagino. Tem a questão dos números, obviamente, mas você tem algumas regras para seguir, até por conta da atividade que vocês desenvolvem, né? São exigências, é isso? São leis para seguir? Temos, né? A gente tem as leis municipais, as leis estaduais, né? Leis federais, vamos dizer assim também, né? A gente tem todas as partes, as exigências para montar uma casa como essa, a gente seguiu. Que é o auto de vistoria de corpo de bombeiros, tem que ter, a gente já tem, o registro no Corém. Mas aí, você tinha conhecimento dessas exigências todas ou foi aprender, foi estudar a respeito disso? Quando a gente foi abrir a casa, a gente foi aprender. A gente tinha um pouco de noção, mas daí a Circe e eu, a gente correu atrás das normas, atrás das pessoas técnicas responsáveis que podiam nos auxiliar na época, né? Que tinham esse conhecimento já, para a gente poder ter da entrada na prefeitura, da entrada no corpo de bombeiro, da entrada como a Circe é enfermeira, ela já conhecia todo o trâmite do Corém, por ela ser responsável técnica daqui, né? Então, assim, toda a parte de documentos,
é pesada, assim, as normas são muito exigentes para serem cumpridas, né? E a gente sempre está procurando sempre manter tudo isso aí em ordem. Hoje eu posso garantir quase que 100% que vocês estão bem dentro das normas, dentro das exigências necessárias. Sim, nosso recanto ele é uma instituição de centro de cuidados de idosos, então a gente tem as normas específicas para isso e a gente segue essas normas. Bacana. Deixa eu falar um pouquinho de números aqui rapidinho, não com precisão, mas só para que o assinante tenha uma noção, Sérgio. Quando você fala de exigências, a gente tem que falar de encargos, e esses encargos, vez ou outra, na cabeça de quem está acompanhando lá, são impostos. E a gente sabe que o país é complicado nesse aspecto. Né? A margem é muito pequena, pouca flexibilidade, e qualquer que seja o negócio, a gente sabe que tem aqueles tributos todos. Por isso que a gente fica cobrando do governo o tempo todo reformas tributárias, reformas tributárias. Isso é um grande desafio também no dia a dia, ter que lidar com isso ou não? Sim, mas a gente tem uma... Mas tem os encargos aqui. Tem os encargos, a gente paga os impostos certinho, nós temos uma boa assessoria contábil também, né? Isso ajuda. Ajuda muito, assim... a gente tem uma boa assessoria contábil que nos guia todo mês, sempre que a gente tem alguma dúvida, aí a gente liga para a nossa contadora para a gente não deixar falhas na nossa administração, né? Tá certo. Em que momento você entra um pouco na área aqui da CIRSE? Buscar o hóspede eu sei que você vai. Então, de motorista, tudo bem. Já tem uma adicional para você, tá? Não, assim, aqui a gente leva o dia nosso como se fosse a nossa casa, entendeu? Que maravilha. Muito fácil. Assim, o relacionamento com os hóspedes. Você tem seus pais ainda? Eu perdi meu pai, só tenho minha mãe. Tem sua mãe? Que mora em São Paulo, não mora em Sorocaba. Hoje sua mãe não precisa desses cuidados especiais? Ainda não, graças a Deus. Tá com que idade sua mãe? 70. 70? Maravilha. Bom, Circe, vamos lá, para fecharmos aqui. Tem ideias ainda de colocar em prática uma ou outra atividade que você sente nessa conversa com os próprios hóspedes, ouvindo por aí como é que é esse mundão, a necessidade dessas pessoas já com certos limites? Você pensa em mudar alguma coisa aqui, incrementar alguma coisa ou não? Então, Alexandre, o trabalho nosso aqui é assim, então alguém sempre chega com uma ideia nova, uma ideia diferente, e a gente estuda isso, vê as possibilidades. O papel está fácil, duas vezes é colocar na prática. Na prática, mas agora mesmo, há pouco tempo, nós colocamos um futebol, digamos assim, com eles sentados. E foi assim um sucesso só, eles adoram, né? E isso é muito bom, porque além do convívio, o exercício físico, é muito gostoso. Então é assim, a gente não tem uma coisa já planejada, né, do que fazer, mas é planejado em relação ao que vir e for assim, muito bem-vindo, for benéfico para eles, a gente vai estar colocando assim em prática, né? Maravilha. Circe, das coisas todas que você desenvolve no dia a dia, você tem a noção exata daquilo que é mais agradável por parte dos hóspedes? As opiniões são divididas, ou vez ou outra você faz alguma coisa que agrada em cheio, que você repete com toda a segurança? Como é que é isso? O que você aprende com eles nesse aspecto? Olha, Alexandre, uma coisa que é bastante interessante, que eu gosto muito, é quando a gente assim consegue falar de uma forma assim, entre aspas, sem limites. É muito legal. Então é um assunto assim que quando a gente fala abertamente, claro, com todo respeito, mas seja o assunto que for, e eles percebem que a gente não tem essa timidez, não tem esse... trata eles de igual para igual, né? Respeito acima de tudo, né? Ah, sim, com certeza. Então isso para eles a gente percebe que é fantástico. Chamar isso de inclusão social também. Com certeza. Então, para fecharmos, é o seguinte, vou deixar aqui endereço à disposição de vocês, telefone à disposição de vocês, tem um site, tem um Face, não é? E olha, venha visitar, venha entender como é que é isso tudo, porque nós colocamos tudo, todos os assuntos, enfim, todas as informações, mas seria extremamente interessante que você viesse até aqui, fazer uma visita para o Recanto e entender como é que é esse dia a dia. 3358 e o que mais? Diga lá, Circe. 9251. 9251. Temos um site também à disposição das pessoas, recantodovosvaldo.com.br. Falei certo, Sérgio? Isso mesmo, certo. E a gente tem também o Facebook. Tem o Face, vamos lá para o Face então. Nosso Facebook é Recanto do Vosvaldo. Tem uma menção toda especial que a Circe vai nos dizer agora para fecharmos e agradecendo, obviamente, a sua companhia. Diga lá, Circe. Recanto do Vosvaldo, para quem procura uma melhor qualidade de vida. Venha conferir.